Bom, pessoal, vamos entrar no portal Colaborar, portal do aluno. Aqui dentro, vamos selecionar o nosso curso que estamos matriculados. Ao acessar o curso, nós teremos as nossas disciplinas aparecendo aqui embaixo desse nome disciplinas e na sequência o semestre que nós nos encontramos. Nas disciplinas, tá? Como ocorre nessa daqui, matemática financeira. Eu clicando em cima da disciplina, eu vou estar indo para dentro da disciplina, onde eu vou ter as atividades para me estudar. Esse item 2 que aparece aqui em azulzinho é uma informação genérica sobre próximos vencimentos. O aluno nunca deve seguir somente por isso. Para visualizar a pontuação, nessa mesma linha, aqui nessa palavra ações, o aluno vai clicar nessa setinha e clicar em visualizar pontos. Aqui vai aparecer a quantidade de pontos que você já atingiu, já obteve, né, ao realizar as atividades. Vou aproveitar essa tela e já chamar a atenção de vocês. Alunos calouros possuem engajamento de 3.000 pontos. Não possuem atividade interdisciplinar os calouros, porém os veteranos têm essa atividade interdisciplinar para fazer, e ela geralmente vale 3.500 pontos. O aluno calouro, ele terá essa atividade de nome avaliação virtual. Ela vai ter duas atividades, a V1 e a V2. Cada uma delas vai valer 1.500 pontos para substituir essa pontuação aqui de cima que não existe para o calouro. Tá? Para o veterano, cada atividade vale 750 pontos. O fórum, ao fazer o fórum e acertar a questão, o aluno consegue obter até mais 1.000 pontos. Na prova, quando ocorrer a prova lá, o nome da prova é prova presencial da disciplina. Em função dos decretos da pandemia de 2020, essa prova está sendo aplicada no formato digital, porém o seu nome permanece como prova presencial. Ela tem um valor máximo de 5.000 pontos e aqui, ó, entre parênteses, tem essa pontuação mínima de 1.500 pontos nessa prova para estar aprovado na prova. O cadeado aqui, ao atingir 1.500 pontos, será aberto, ó, dessa prova. Porém, para passar na disciplina, o aluno precisa somar um total de 1.500 da prova, mais o restante até fechar 6.000 pontos. Tá? Então, isso para passar na pontuação. Porém, ele precisa fazer todas essas atividades para fazer frequência na disciplina, tá? Em todas as disciplinas. Notem, gente, não abrem todas as disciplinas de uma vez, elas abrem em cascata. Aqui tem mostrar extrato. Esse mostrar extrato, ele vai me trazer da onde eu estou obtendo as pontuações do que eu fiz. Ó, teleaula, já tenho 200 pontos. Conteúdo web, 100 pontos. Atividade de aprendizagem foi feita mais 100 pontos. Atividade de diagnóstico mais 100 pontos. Avaliação virtual ainda não foi respondida. Fórum também não foi respondido e não foi corrigido. Tá? Fechando aqui. Voltar para cá. Então aqui eu tenho a primeira disciplina, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta. E no meu caso aqui, eu sou um aluno ingressante do ano passado. Então, no ano passado eu ingressei por matrícula tardia. Então, eu estou com duas adaptações especiais. Isso vai acontecer com os alunos novos que ingressarem por matrícula tardia, tá? A partir do final de fevereiro, após o dia 28. Eles vão ter o direito à suspensão da primeira disciplina desse semestre. Tem uma outra data lá em março, que ingressando após essa data, terão direito a suspender as duas disciplinas. Então, só ficarão ativas no semestre as demais. Aqui dentro, se o aluno necessitar imprimir o boleto, basta ele vir em financeiro, clicar nessa setinha, clicar em boletos e fazer a impressão do seu boleto. Se der algum erro e não conseguir fazer a impressão, ele deve procurar a secretaria presencialmente da unidade para fazer essa impressão, tá? Solicitar auxílio.
Aqui em informações adicionais, nós temos o calendário acadêmico. Esse calendário acadêmico, ele vai contemplar o período letivo deste semestre. Não existe possibilidade de postergar essas datas, tá? Então, vocês têm que respeitar esses prazos. Como nós estamos numa graduação, a graduação possui prazos rígidos, porque depois vocês vão ser profissionais, provavelmente chefe de equipe, e vão ter que cumprir prazo. Então, a graduação já trabalha nesse formato. Vocês têm que respeitar os prazos. Então, primeiro dia de aula foi dia 7 de fevereiro. Nós vamos ter 4 semanas de aula e na quinta semana nós vamos ter a primeira prova dessa primeira disciplina. Então, ela abriu no dia 7. Até o dia 28 você tem que responder o fórum, que é o último dia para fazer o fórum. Tem que olhar lá dentro da avaliação virtual qual é o último dia da AV1 e qual é o último dia da AV2. Se você perder essas datas, você vai ter que fazer a AV1 substitutiva e a AV2 substitutiva lá no final do semestre, a partir do dia 30 de maio. Aqui do lado, nós temos a palavra cronograma no calendário acadêmico. Ele vai trazer aqui, ó, período da prova. Ele chama essa prova aqui de sequência 1, que é a primeira prova, tá? Ela vai ocorrer na quinta semana, do dia 7 a 12 de março. Depois nós vamos seguir com mais 4 aulas, contando essa primeira semana aqui do 7 a 12. E vamos ter lá no dia 4 a 9 de abril a segunda prova, tá? Da segunda disciplina. Depois, no mês de maio, nós vamos ter a prova de primeira chamada da terceira disciplina, sequência 3. E na semana seguinte, tá? Nas 2 próximas semanas, nós vamos ter aquela disciplina que iniciou lá em fevereiro junto com a primeira disciplina, que é chamada de paralela, tá? Então, ela tem um pouco de atividade em cada período ali. E a prova dela ocorre nesse prazo aqui, ó, de 16 a 28 de maio. E também o aluno que estiver em adaptação ou dependência, tá? Que é o meu caso, eu estou em adaptação especial. Então, eu vou ter também nesse período, além da minha prova paralela, 2 outras provas das disciplinas em adaptação. Por isso que nesse período tem 2 semanas de prova. Então, fiquem atentos para não perder os prazos das provas. Tá? Na semana seguinte, que pega de 23 a 28, para aquele aluno veterano que tem a prova de proficiência, ele vai ter essa prova também ocorrendo nessa segunda semana aqui, que tem a segunda semana de aplicação da prova paralela e de adaptação. Então, se esse aluno possuir dependência e prova paralela, ele vai ter essas 2 provas, mais a prova de proficiência, que é uma prova de 30 questões. Na semana de 30/5 a 4/6, que é o período de aplicação da avaliação substitutiva, aquela atividade que tem datas ocorrendo em cada disciplina a partir do primeiro mês ali de fevereiro, se você perder, tu tem direito a fazer a segunda, a avaliação substitutiva. Ela vai ocorrer aqui, ó, nesse mesmo período da aplicação da prova da 4ª disciplina. No mês de junho, do dia 6 a 11, vai ocorrer a prova de primeira chamada, que são as provas para quem perdeu as primeiras chamadas em cada disciplina, sequência 1, sequência 2, sequência 3, sequência 4, prova paralelas, dependência, adaptação e proficiência. Esse aluno é obrigado a solicitar a prova de segunda chamada. Ela tem taxa, tá? E ela é aplicada aqui nesse período. Se o aluno não fizer nem primeira e nem segunda chamada, ele automaticamente estará reprovado nessas disciplinas por ausência na prova. Tá? Não temos exame no EAD. Nós temos prova de primeira chamada, conforme ali descricionei aqui no cronograma, a cada 4 semanas, na quinta ocorre a prova, e prova de segunda chamada. Eu perdi a primeira chamada e sou obrigado a solicitar a segunda chamada. Não passei nessas 2 provas, não atingi a nota mínima nelas. Realizei essa prova, não atingi a nota mínima. Não tirei os 1.500 pontos na prova normal. Eu terei direito a uma prova de recuperação, que também vai acontecer em junho, no período de 13 a 18 de junho, para todas as disciplinas, inclusive a prova de proficiência, se o aluno não conseguir a nota mínima da prova de proficiência, que é 200 pontos.
Ela vale 1.000 pontos. Fiz essas provas, terminei o semestre. Tenho que cumprir com as outras obrigações, tá? Essa é a parte do calendário. Voltando aqui para a disciplina. A primeira disciplina, entrei nela. Eu vou ter aqui, tá? Quem está fazendo acesso pela primeira vez, depois dessas explicações que eu fiz, o engajamento calouro, esse engajamento é até 3.000 pontos. As mesmas atividades que tem aqui, tá? Teleaula, avaliação virtual, fórum, conteúdo web, pré-aula e pós-aula. Aqui do lado, nós temos o tipo de atividade, tá? Nesse tipo de atividade, eu sempre oriento os alunos a fazer isso aqui, ó. Filtrar, tá? Desmarcar todos os campos. Deixei só teleaula. Só vai aparecer para mim teleaula. Não tem aquele monte de informação ao mesmo tempo. Notem que aqui na teleaula consta que eu já assisti 100% 2 vídeos, tá? Então, cliquei no vídeo, executei ele até o final, fico com 100% de frequência. A minha terceira semana, que vai acontecer na semana que vem, ainda não foi disponibilizado o vídeo para mim assistir. Assim que for disponibilizado, eu devo assistir. Gente, é muito importante que vocês venham aqui, participem do vídeo e cliquem em avaliar o material, tá? Se abrir para vocês, façam isso. Saí da teleaula, vou vir no fórum. Desculpa, vou voltar aqui na teleaula rapidinho. Para cada disciplina, eu tenho 4 encontros de teleaula. Eu tenho a teleaula 1, a teleaula 2, a teleaula 3 e a teleaula 4. Isso faz referência a cada unidade do livro da disciplina, ou também às 4 semanas de aula e na quinta a prova. Então, é uma teleaula por semana e na quinta tu tem prova. Tá? Aqui, desmarquei, marquei o fórum. O fórum, ele possui uma data fixa para ser feito. Então, o fórum iniciou no dia 7/2, e o último dia para esse fórum da primeira disciplina é dia 28/2. Se eu perder esse prazo, eu não tenho mais como fazer esse fórum. Eu simplesmente vou ficar sem essa frequência, porque eu deixei de fazer. Então, pessoal, façam esse fórum, ou mais tardar até o dia 25. Para não ficar para o último dia. Ele é simples de fazer, basta clicar na palavra fórum. Tá? Depois clicar aqui, ó, tópicos, nessa tarja azul em cima. Vir aqui e olhar o que ele está sendo pedido. Viu o que está sendo pedido? Leio. Vou clicar nesse campo aqui e responder. Vai abrir esse outro lado aqui, ó, e eu vou responder. Eu não vou fazer isso agora, eu vou fazer isso depois com mais calma. Eu tenho até o dia 28 para me fazer, tá? Vou voltar aqui para a matemática financeira. Fórum, já expliquei o fórum. A avaliação virtual. A avaliação virtual, a V1 e a V2 que eu comentei, ó, a V1, abriu dia 7/2 e eu tenho até o dia 7 do mês 3 para me fazer, a AV1. A AV2 eu tenho até o dia 14/3. Se eu perder esses prazos, eu terei uma segunda chance de fazer nessa atividade chamada avaliação virtual no período do dia 31 a 4/6. Tanto para a AV1, que vai substituir a 1, quanto para a avaliação substitutiva da 2. Ó. Aqui. Elas vão estar no mesmo período. Tá? Para o calouro, isso aqui vale 1.500 pontos. É importante para fazer a média de vocês. Aqui embaixo, eu tenho a atividade de aprendizagem. Tá? Essa atividade de aprendizagem, essa daqui eu respondi na transmissão live que eu fiz com os alunos da semana. Entrei aqui e respondi ela, chutei qualquer coisa nela, porque eu mostrei para o aluno, tá? Eu geralmente faço com atenção para mim acertar todas as questões, porque é uma forma de estudar para fazer a prova. Então, eu fiz essa resposta mostrando para o aluno porque a gente precisa estar com completude. Então, se eu errar ou se eu acertar tudo nas atividades de aprendizagem e de diagnóstico, não vai impactar
em perda de ponto por erro. Tá? É uma atividade para aprendizagem, como o nome diz. Então, se eu errar ou acertar, ela vai pontuar minha frequência. Não tem importância. São 4 atividades. Ó. A AP1 para a unidade 1, a AP2 para a unidade 2, a 3 para 3 e a 4 para 4. Isso dá atividade de aprendizagem. Na atividade de diagnóstico, vai ter a mesma coisa, mais 4 atividades, uma para cada unidade. Também fiz a mesma coisa aqui, ó, respondida a 1, para mostrar para os alunos. Quando eu faço essa resposta aqui em completude, ele vai pontuar aqui em cima, ó, na pré-aula e na pós-aula. Cada uma serve para um ponto desse. Quando aqui embaixo, no conteúdo web, ó, eu tenho o material para leitura. Então, eu vou ter aqui, ó, unidade 1, seção 1. São slides para mim ler referente à matéria e compreender ela. Então, eu tenho a unidade 1, seção 1, seção 2, seção 3, seção 4. Na unidade 2, é a mesma coisa. Ó. A unidade 2, seção 2, seção 3, seção 4. Então, a unidade 1, eu respondo tudo que for da 1 nas atividades que tem anterior, de aprendizagem, de diagnóstico, assim como a teleaula 1 é referente a esse material. Então, para estudar, eu vou utilizar teleaula, conteúdo web da unidade 1 para a teleaula 1, conteúdo web da unidade 2 para a teleaula 2, e assim sucessivamente. São 4 conteúdos web, um para cada unidade. Eu assisti a teleaula 1, assisti a teleaula 2, li o conteúdo web 1 e o conteúdo web 2. Eu já estou em condições de responder a avaliação virtual 1. Tá? Fazendo o 3 e o 4, eu vou estar em condições de responder a avaliação virtual 2. Aqui no campo leitura, nós temos o livro da disciplina. Tá? Aqui está o nome da disciplina. Aqui embaixo eu tenho nos arquivos o plano de ensino da disciplina, aquele aluno que quiser baixar e acompanhar. E nos materiais externos aqui eu tenho o livro da disciplina. Clicando em cima dele, ele vai abrir o livro para mim aqui. Ó, Matemática Financeira, está com 220 páginas, está em PDF esse daqui. Tá? Para outros pode estar no formato de livro digital. Ele abre todo online aqui direto, como se fosse um HTML, e também vai ter a opção de escutar o audiobook junto com esse livro. Então, estão aqui, ó, unidade 1, unidade 2, unidade 3, unidade 4, uma para cada teleaula. Tá? As teleaulas são específicas para cada unidade desse livro, então elas não se sobrepõem. Independente de você assistir fora da ordem, você vai estar aprendendo exatamente as aplicações conforme cada unidade. Tá? Depois aqui embaixo, tá? Nós temos escrito assim, prova presencial da disciplina. Esse campo, gente, não é o local onde você vai fazer a prova. Ele simplesmente traz a informação do período da tua prova. Tá? Período de 7, do 3 a 12 do 3, essa prova presencial de primeira chamada. Se eu perder a primeira chamada, eu sou obrigado a solicitar de segunda chamada, que vai ocorrer do dia 6 de junho a 11 de junho. Tá? Somente se eu perder a primeira prova que eu solicito essa. Tá? Porque eu não posso ficar ausente na primeira e segunda chamada simultaneamente. Tá? Se eu fizer a primeira, eu ignoro a segunda. Se eu perdi a primeira, eu sou obrigado a fazer a segunda. Não existe prova de recuperação para quem deixou de fazer primeira e segunda chamada. Tá? Então, aqui é só para visualizar aonde você está. Vou voltar lá para o curso, tá? E agora, mostrar para vocês aonde vocês vão entrar para fazer a prova. Aqui nesse campo, ó, onde está escrito agendamento de prova digital, serviço online, a última opção aqui, ó, agendamento de prova digital. Vou clicar em cima, vai me abrir a outra tela onde está escrito agendamento de prova digital. No período de prova ali, no caso do dia 7 do 3, que vai ser a primeira prova, quando virar às 0 horas do dia 7, aqui vai estar disponível e liberado o link, o nome da prova
o link da sala da prova, o meu RA, aqui do lado que eu devo utilizar, e o meu código validador para acessar a prova, tá? Notem, gente, se vocês entrarem na prova para dar uma espiada, o tempo dela vai começar a contar em 3 horas corridas. Se você não concluir a prova nessas 3 horas, só entrou para dar uma espiada, você já se prepara para solicitar a segunda chamada. Porque se tu não vai realizar a prova, só entrar não computa como sendo prova realizada. Vai ficar como ausente. Porque não vai ter nenhuma letra selecionada, nada marcado, então tu vai ficar como ausente e você é obrigado a fazer a prova de segunda chamada. Tá? Então não vá cometer esse deslize de acreditar que pode entrar e fazer, vou dar só uma espiadinha. Não existe isso, tá? Então, se vai entrar na prova, entre para fazer a prova. Aqui, nessa tela, nós temos aqui o apoio ao estudo. No apoio ao estudo, nós temos o campo manuais, tá? Se vocês quiserem entender como ocorre a avaliação virtual, aqui tem o manual da avaliação continuada, tá? Ele vai trazer toda a explicação de como é feito a construção da nossa média, tá? Então você precisa participar das atividades e fazer a média. O manual acadêmico é bem tranquilo também, vai te trazer um monte de situações. Tá? Aqui em cima, tá, tem a palavra Meu Curso e Serviços Online. Nesse serviços online de cima aqui, vou clicar nele, porque se você precisar baixar o teu contrato, está bem aqui. Ó. Se você estiver com documentos pendentes que tu precisar inserir, tu clica aqui e vai fazer o processo de inserir os documentos.